No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E para quem não consegue ouvir quando vai ao ar, todos os episódios estão disponíveis no YouTube e Spotify. E chegamos ao 40º programa. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse programa, a história de Leão, o cãozinho que reencarnou e reconheceu seu tutor, doação de sangue entre animais e a ganância humana envolvida. E quanto tempo vive um gato? A longevidade de um felino e o cigarro, de extremamente nocivo a extremamente úteis para alguns animais. Você tem alguma história que queira compartilhar? Envie para mim, eu gostaria muito de conhecer. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Um homem tinha um cachorro de nome Leão, por quem ele tinha grande amor. Um dia, Leão adoeceu e, depois de muito sofrimento, veio a desencarnar. O homem ficou arrasado. Jurou nunca mais ter outro animal em sua vida. Era muito sofrimento, muita dor. Triste, ele seguiu com seus dias, até que, passando em frente a um pet shop, viu uma movimentação de pessoas na calçada em frente a uma gaiola. Percebeu então que dentro dela havia 5 filhotes de cães. Olhou brevemente, mas não queria se envolver. A morte do seu amado leão ainda lhe fazia sofrer. Foi então que um dos cãezinhos o viu e começou a latir e chorar, demonstrando extrema inquietação, chamando a atenção de todos. O homem ficou sem graça e, decidido a não se aproximar, deu um primeiro passo para continuar seu caminho, quando uma mulher falou: "Esse cãozinho o conhece? O senhor tem vindo aqui visitá-los?" O homem moveu a cabeça em negativa e era possível ouvir o uivo do cãozinho, que parecia querer pular da gaiola nos braços do homem. "Pobrezinho", falou outra mulher, "dê um pouco de atenção a ele." O homem, sem graça e muito a contragosto, foi se aproximando e tocou o cãozinho entre as grades. Lembrou-se do seu leão, quando ainda era bebezinho, como era lindo e vibrante. O cão se acalmou e lambeu a mão do homem, que precisou se controlar para não chorar. Resumindo, ele levou o cãozinho para casa. Acontece que, sem saber, ele levava o seu amado cão de volta, aquele cãozinho que era a reencarnação de Leão, que havia morrido há alguns meses. Mas ele não sabia, ele apenas pensava ter levado outro cão, ele acreditava estar suprindo uma ausência. Esse homem era espírita e, apesar de conhecer as obras básicas do espiritismo na ponta da língua, não se permitia aprofundar em questões pouco abordadas nas obras de Kardec, como a evolução dos animais. Um dia, durante uma reunião mediúnica, atividades do centro espírita de sua cidade, que ele se envolvia rotineiramente, uma mensagem inusitada chegou de um dos mentores da casa. A mensagem dizia que aquele filhotinho de cachorro que ele adotara era o próprio leão que voltara, era seu espírito reencarnado. Após esse dia, aquele homem não só abriu sua mente para o novo, mas passou a estudar o assunto e a divulgar tudo o que aprendia.
O conhecimento está para todos, basta estar pronto para as verdades que se escondem fora dos dogmas religiosos, pois que, como sabemos, Deus não possui religião e não enviaria a uma única doutrina todos os segredos da humanidade. O ouvinte quer saber. O ouvinte pergunta: é certo afirmar que as células do nosso corpo são espíritos em estágio evolutivos e a dos corpos de animais são iguais às nossas? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela interessante pergunta. E sim, cada célula é um princípio inteligente, um estágio do espírito, se assim podemos dizer. É a fieira que antecede os animais mais simples. E sim, as células dos animais podem ser iguais às nossas. Se isso causa espanto, talvez precise entender que não estamos tão à frente assim de um animal. E muito do que fazemos no nosso dia a dia ainda reflete o que os animais fazem. Sendo assim, a diferença não é muita. Mas as células se agrupam em órgãos e funções, certo? Elas são programadas para exercer funções em nosso corpo e cada célula tem sua cópia espiritual, concorda? Sendo assim, algumas células que reencarnam entre humanos não poderiam reencarnar entre animais, por conta das funções. Exemplo, as células que compõem as cordas vocais ou mesmo nosso cérebro são diferentes entre animais. Alguns nem as têm, pois que não falam e não raciocinam como nós. Li certa vez que as células do cérebro são as mais evoluídas do nosso corpo, que cada órgão, dependendo sua função, recebe um grupo menos ou mais evoluído. E com certeza podemos receber em nosso corpo células compatíveis com animais. Mas há que se entender que as células que compõem nosso corpo físico ficam por muito tempo conosco. E muitas estão conosco há milênios, pois que temos débitos para com elas. Nós a lesamos, matamos. Nossa forma de viver, nossos vícios extinguem muito desses seres. Não é diferente do que os seres humanos fazem com a Terra, mas em escala micro. Já ouviu falar do macro e micro? Que tudo que está em cima é como o que está embaixo? Que um átomo e seus elétrons se comportam exatamente como o sistema solar? Então, nosso corpo já foi comparado com planetas, pois que temos em nós o equivalente a rochas, rios, terra e vegetação, além de bilhões de habitantes vivendo em nós. E se podemos nos comparar com planetas, podemos dizer que em nós há variados tipos de habitantes, que podemos em nós ter microseres mais ou menos evoluídos e que estão condenados a viver conosco, até que possam evoluir e seguir seu próprio caminho. Com os animais, digamos, reencarnam as células menos evoluídas. Sendo assim, eles podem ser comparados com planetas primitivos e nós com os de expiação e provas. Mas isso não impede que possa haver em nós células em estágios semelhantes a dos animais. Não se iluda, não estamos tão à frente dos animais assim. Vou frisar um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Vamos ao pequeno trecho. Com o transcurso de longo tempo, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente, no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. E nesse trecho, quando André Luiz diz a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, ele deixa claro que as células estão sob o comando do espírito, nosso ou dos animais. E perceba que ele não separa o humano de animais, deixando claro que não há tanta diferença assim. Tudo na natureza se encadeia sem saltos,
Nada se faz em separado, somos elos de algo que ainda não entendemos na íntegra, e as células são princípios inteligentes que, assim como qualquer outro, está em aprendizado e evolução. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Doar sangue é um ato de amor e nós sabemos como uma doação pode salvar vidas. Mas não são apenas as pessoas que podem doar sangue. Afinal, animais também passam por transfusão. Então, de onde vem o sangue que é usado para fazer transfusão em animais? Poucas pessoas sabem, mas existe banco de sangue para animais também. Cães e gatos podem doar e podem precisar de transfusão em momentos de emergência. O sangue para transfusão em animais é obtido de doadores saudáveis, cães ou gatos, através de coleta venosa, geralmente pela veia jugular. O sangue é então armazenado em bolsas próprias, assim como na medicina humana. Antes da transfusão, o sangue é submetido a exames para garantir a compatibilidade entre doador e receptor e a ausência de doenças, sendo o procedimento realizado por veterinários. Mas, diferente de uma pessoa que se voluntaria para doar sangue, animais não escolhem, não decidem, e quem faz isso por eles são os tutores. Pode parecer controverso o assunto, afinal o sangue doado pode salvar vidas, mas por outro lado, submeter um animal ao procedimento pode parecer, no mínimo, estranho. Quando um tutor decide levar seu pet para que ele seja um doador, quem está se voluntariando? E quando acontecer, quando o tutor sentir no seu coração que deve submeter seu pet a isso, não deve haver em hipótese alguma dinheiro envolvido. E quem deve estar à frente do procedimento é o veterinário do animal doador, aquele que o conhece e sabe das condições físicas dele. Não sou contra, antes que eu possa passar essa impressão. Afinal, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar vidas. Mas o que me confunde é que algumas pessoas possam fazer disso um comércio. E se animais ainda são sangrados para alimentação, onde entra o limite? A linha é muito tênue entre a boa intenção e o lucro. E só para confirmar isso, fique atento ao que foi notícia. Foi notícia! Foi notícia! Três pessoas foram presas em Monte Alto, São Paulo, por suspeita de integrar um esquema de venda clandestina de sangue de gatos. Segundo o boletim de ocorrência, a coleta era feita em condições insalubres e sem a presença de um médico veterinário, em uma residência na Rua Marciano de Vasconcelos Nogueira. Ao menos 6 animais estavam desacordados no local, mas foram resgatados e socorridos. O esquema veio à tona após a Guarda Municipal receber uma denúncia de que um perfil nas redes sociais estava oferecendo R$50 para tutores em troca da coleta de sangue dos gatos. Ao chegar ao local, a corporação encontrou um grupo de 5 pessoas, sendo que algumas delas manuseavam equipamentos de uso veterinário para realizar o procedimento nos animais que estavam desacordados. Diante disso, os guardas apreenderam os equipamentos e frascos de sangue e levaram as 5 pessoas para a delegacia. Na delegacia, os 5 indivíduos prestaram depoimento, mas apenas 3 deles ficaram presos, sendo encaminhados para a cadeia pública de Pradópolis, no estado de São Paulo. Uma equipe de veterinários da prefeitura também foi acionada e fez o resgate dos gatos, que passaram por atendimento médico. O caso foi registrado como ato de abuso a animais e deve ter as circunstâncias investigadas pela Polícia Civil com auxílio da perícia. E sem querer ser desanimadora, esse caso foi aquele que veio à tona, que foi denunciado. E quantos outros de animais recolhidos de ruas, alguns até mesmo adotados para esse fim. Não se surpreenda. Se existe comércio de animais para servir às pesquisas de faculdade de medicina veterinária,
porque não haveria para o comércio de venda de sangue. Caso saiba de algo, denuncie. Foi notícia! Foi notícia! Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E já que estamos falando de gatos, quantos anos vive um gato? Você que tem gatinhos deve se perguntar isso. Quem os ama não quer perder, e 15, 17 anos parece tão pouco, não é? Eventualmente chega até nós histórias de felinos que viveram 20 anos, até mais, e isso causa espanto. 20 anos é muita coisa, concorda? Mas e se eu dissesse que há gatos que podem passar de 30 anos? Você acreditaria? Em uma pequena casa, em Austin, no Texas, nasceu em 3 de agosto de 1967 uma gatinha chamada Creme Puff. À primeira vista, ela não parecia destinada à fama. Era apenas mais um dos muitos gatos que viviam sob os cuidados de Jake Perry, um homem excêntrico e cheio de amor pelos felinos. Mas a vida de Creme Puff acabaria se tornando uma das mais extraordinárias já registradas. Ela cresceu rodeada de carinho e sua rotina não era nada comum para um gato. Enquanto outros gatos recebiam apenas ração, Creme Puff tinha direito a ovos e um pouco de brócolis todas as manhãs, e até mesmo um gole de vinho tinto em algumas noites. A casa onde ela vivia era um verdadeiro paraíso felino. Havia brinquedos por todos os lados, árvores para escalar e até televisão ligada para entreter os gatos. O tempo passou e Creme Puff foi resistindo a cada ano que chegava. Quando completou 10, 15, 20 anos, todos sabiam que havia algo de muito diferente com a gatinha, que, contrariando tudo, se mantinha firme e curiosa, andando pelas vizinhanças e atraindo a atenção de todos. Ela se tornou a companheira inseparável de Jake, testemunhando a passagem do tempo como uma guardiã silenciosa. Estava lá quando seus amigos felinos partiram, quando os vizinhos mudaram, quando o mundo mudou. Aos 30 anos já era uma lenda viva. Aos 35 parecia desafiar todas as leis da natureza. E finalmente, em 2005, com 38 anos e 3 dias de vida, Creme Puff fechou os olhos para sempre, deixando Jake com a memória de uma amiga que atravessou quase 4 décadas ao seu lado. Hoje ela é lembrada como a gata mais velha do mundo, com sua vida registrada no Guinness Book. Mas, mais do que números, o que fica é a ternura de sua história. Um ser pequeno que viveu mais que uma geração inteira, uma vida longa demais para ser apenas coincidência. E para Jake, ela não foi apenas a gata mais velha do mundo. Foi a companheira que preencheu sua vida de amor e lealdade até o fim. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. O vício do cigarro, apesar de não ser dos piores dentro da nossa sociedade, e talvez por ter sido amplamente difundido e popularizado décadas atrás, ainda é visto como normal em muitas famílias. As doenças ocasionadas por ele só se manifestam após muitas décadas e após milhares de cigarros queimados. Talvez pela demora em se constatar os resultados nocivos do vício, somente agora, nos últimos anos, que ele começa a ser visto com um olhar que pede. É muito nocivo para quem fuma e pode ser nocivo para quem inala da fumaça, conhecido como fumante passivo. E a expressão fumo de terceira mão, já ouviu falar? Essa se refere às partículas e substâncias químicas tóxicas do cigarro que permanecem no ambiente após o fumo ter sido apagado, aderindo a superfícies como roupas, móveis e paredes. Parece algo insignificante, mas recentemente um coelho cinza escuro resgatado no Canadá chamou a atenção no mundo ao sair quase branco de um banho. Por baixo da pelagem escura havia uma camada densa de fuligem e nicotina.
O animal, vítima do fumo de terceira mão, convivia recluso com moradores fumantes. Embora o caso pareça extremo, está longe de ser isolado e levanta uma questão pouco discutida. Até que ponto o cigarro ameaça a saúde dos animais domésticos? Segundo especialistas, os riscos são sérios e vão muito além do cheiro impregnado na casa. E pode tornar-se um perigo verdadeiro quando o pet lambe esse pelo e ingere a substância, podendo causar no animalzinho doenças respiratórias, alergias e até câncer. E não são apenas cães e gatos que podem adoecer. Aves e peixes também. Nenhum animal está seguro. A fumaça do cigarro comum, do narguilé e até de roupas e objetos impregnados afeta os animais de maneiras diferentes, dependendo da espécie. Segundo especialistas, mamíferos como cães e gatos sofrem com alergias oculares, problemas respiratórios e, a longo prazo, podem desenvolver neoplasias e, no caso dos felinos, até linfoma. As aves têm um sistema respiratório extremamente sensível e a convivência com a fumaça pode causar inflamações e até morte súbita. Nem os peixes escapam. No aquário, a fumaça depositada altera a qualidade da água, provocando estresse e queda da imunidade. Sendo assim, o recado é claro: não fume perto de animais. Eles não possuem escolha e cuidado. Um fumante que prejudica outro ser vivo com seu vício não terá que arcar apenas com sua própria saúde ao ser confrontado pela consciência. A lei de causa e efeito não escolhe formas, ela existe para todos. Prejudicou, terá que ressarcir. E que os cigarros são vilões, isso não há dúvida. Mas nós sabemos que o mesmo remédio que cura pode ser o veneno que mata. Sendo assim, atente para o próximo interessante quadro. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Várias espécies de pássaros urbanos, como o tentilhão do México, utilizam bitucas de cigarro em seus ninhos porque a nicotina presente nelas age como um pesticida, repelindo parasitas como carrapatos e pulgas. As aves são atraídas pelas fibras dos filtros e em ambientes urbanos, onde há grande disponibilidade de bitucas, elas se apropriam desses resíduos para proteger seus ninhos, ainda que isso possa causar problemas de saúde nos filhotes. Diante do inusitado interesse desses pássaros pelas bitucas, os pesquisadores foram descobrir os motivos desses pássaros coletores de bitucas terem essa predileção e descobriram que a nicotina contida nas bitucas de cigarro tem propriedades inseticidas, ajudando a manter os ninhos livres de parasitas que se alimentam de sangue. Que além dos componentes do cigarro, ainda há interesse dos pássaros pela fibra dos filtros que são usadas para manter o ninho aquecido. Para estudar a estranha prática das aves, os cientistas realizaram experimentos com 32 ninhos de tentilhões, todos com ovos. Um dia depois de os filhotes nascerem, os pesquisadores removeram o revestimento natural do ninho e o substituíram por feltro artificial, para evitar parasitas que poderiam ter se instalado ali durante a incubação. Então, eles adicionaram carrapatos vivos em 10 ninhos e deixaram os outros livres de insetos. Observando o comportamento dos tentilhões, os cientistas perceberam que os pássaros adultos eram mais propensos a adicionar as bitucas de cigarro aos ninhos contaminados com carrapatos vivos. Embora as bitucas possam afastar os parasitas, os filhotes de pássaros expostos à nicotina têm maior chance de desenvolver anomalias cromossômicas, pois seus corpos não precisam mais combater os parasitas, e a exposição à nicotina pode tornar os filhotes mais frágeis imunologicamente. E mesmo que alguns pássaros encontrem utilidade para as bitucas de cigarro, o descarte incorreto causa sérios danos ao meio ambiente, contaminando o solo e a água e levando muito tempo para se decompor. E essa foi somente uma curiosidade. Não use isso como desculpa para fumar.
Você sabia? E já que falei bastante em gatinhos hoje, aqui vão algumas curiosidades sobre o seu felino que talvez você não saiba ou quer saber. Vamos lá. Você sabe por que seu gato ronrona? O ronronar é um dos sons que os gatos fazem e pode indicar prazer, mas também ansiedade ou dor, servindo como uma forma de comunicação. E quando eles te olham e dão aquela piscada lenta, sabe o que significa? Uma piscada lenta e prolongada é o equivalente felino de um sorriso e um gesto de afeto. Então, quando receber aquele piscar lento e hipnótico, sorria de volta. Você foi oficialmente aceito como parte da família felina. Quando um gato escolhe você para se esfregar, não o interrompa. Ele está marcando você como parte da família dele. E ao se esfregar, ele passa para você o cheiro dele, sinal que te aceita e sente-se seguro ao seu lado. E você já ouviu falar que os gatos sempre caem de pé? Se já, saiba que isso acontece pois que eles possuem o reflexo de endireitamento. Esse reflexo permite que eles girem o corpo no ar e caiam sempre de pé, mesmo de grandes alturas. E dizem que gatos enxergam no escuro, pois que a visão dos gatos é mais eficaz em baixa luz do que a dos humanos. E já os bigodes são muito sensíveis e ajudam o gato a sentir mudanças no ambiente e se orientar, especialmente em locais apertados e à noite. O tamanho do bigode equivale à largura por onde ele pode passar. E para finalizar, as orelhas. Com mais de 32 músculos, as orelhas de um gato podem girar até 180 graus para captar sons de diferentes direções. Tudo isso apenas para te ignorar quando são chamados. E que tem gato sabe do que eu estou falando. Gatinhos, vocês são animais incríveis. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Quero agradecer aos amigos espirituais que cuidam incansavelmente dos animais todas as horas do dia, que os recebem após o desencarne e que os direcionam para suas novas encarnações. Peço a Jesus que proteja a todos os animais e que ilumine o coração daqueles que os maltratam. Agradeço a todos que estiveram comigo, que nessa semana que se inicia possamos ser melhores a cada dia, mais compassivos e caridosos para com nossos irmãos animais. Obrigado a todos. Espero vocês no próximo domingo. Fiquem com Deus e tenham todos uma excelente semana. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.